Eu queria nesse momento que você fechasse os olhos comigo, para nós levantarmos mais um clamor, pedir para o Senhor nos abençoar com a palavra dEle aqui nessa noite, para que Ele continue falando aqui nesta casa, amém? Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque mais uma noite o Senhor nos dá a oportunidade de Te ouvir. Ah, papai, eu te peço nesse momento, Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Que eu venha diminuir para que o Senhor seja grande, exaltado neste lugar. Que eu venha diminuir para que o Senhor apareça, Pai, para que o Senhor seja magnificado aqui nesta casa. Ah, Paizinho, o Senhor sabe, Pai, que eu não tenho nada, Senhor, para oferecer. Ah, Pai, o Senhor sabe como eu queria, Senhor, talvez chegar mais cedo para estar nos louvores e já começar a minha adoração, Pai. Ah, Deus, mas com os recursos que eu tenho nessa noite, eu venho aqui me entregar diante de Ti. E que o Senhor possa receber, Senhor, essa palavra, Pai. Também a minha vida, Senhor, como um sacrifício a Ti. Ah, Deus, com o pouco que eu tenho, com o pouco que eu posso, eu me entrego, Senhor, a Ti nesta noite. Eu me entrego totalmente ao Teu agir nessa noite. Eu me rendo totalmente ao Teu fazer, ao Teu falar, Senhor. Ah, Pai, eu não quero, Senhor, agir, meu Pai, como alguém que se programa, como alguém que estudou, não, Senhor, porque eu estou cansada de fazer isso com a minha própria vida, da minha maneira. Eu quero, Senhor, ser conduzida pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua voz, Pai. Ah, Deus, que todo o meu eu silencie nessa noite, que toda a minha voz seja abaixada, Senhor, dentro de mim nessa noite, para que a Tua voz, para que o Teu Espírito, Pai, seja o grande, meu Pai, autor nessa noite, Pai. Ah, Deus, fica aqui conosco, Senhor, fica neste lugar, Pai. Ah, Deus, que essa palavra, Senhor, seja para a Tua igreja, mas também seja para mim, Pai. Aquilo que o Senhor já começou a ministrar, continua ministrando aqui neste altar, continua ministrando aqui nessa noite, aquilo que o Senhor já começou a falar, Pai. Ah, Deus, que eu esteja sensível, Paizinho, para Te ouvir. Ah, Deus, me ajuda, Pai, a ouvir a voz lá dos céus nessa noite. Me ajuda a ouvir o toque do Teu Espírito nessa noite. Me ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, Pai, nessa noite. Fica aqui conosco, Papai, porque sem Ti nós não somos nada. Fica aqui conosco, Pai, porque sem Ti, Senhor, não tem pregação, não tem culto, não tem louvor, Pai, porque tudo é para Ti, Pai. Ah, Deus, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, essa palavra, na verdade, podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Essa palavra o Senhor, na verdade, vem falando ao meu coração já há algum tempo, porque o Senhor vem falando comigo mesmo, tratando em mim. E pensando nessa palavra, eu não sabia o que eu ia pregar, o que eu ia ministrar. E o tempo foi passando, foi passando. E antes eu até gostava quando o pastor dava um monte de tempo para a gente preparar a palavra. Só que Deus, Ele tem a maneira de ensinar cada um. E essa é uma maneira que Deus tem me ensinado, que não é sobre mim, não é sobre o meu preparo, não é sobre o tempo de estudo. E eu tenho percebido que a cada dia parece que Ele demora mais para dar a palavra. E a gente sobe aqui com mais medo, com mais temor. Porque aonde entra o nosso medo, é aí onde o Senhor prevalece. Aonde entra ali o nosso temor, a nossa insegurança, é aí que a gente vê o quanto a gente depende dEle. E o Senhor tem me colocado nessa zona de dependência dEle. É uma zona desconfortável. Porque é muito mais confortável a gente estar aqui quando a gente já sabe a palavra, tem o conhecimento dela. Mas quando a gente não tem isso, não tem essa totalidade, a gente fica muito desconfortável. Mas a gente sabe que a gente é só um instrumento e que o que Deus quiser falar, Ele vai falar, porque não tem nada a ver comigo, é sobre Ele. E o que o Senhor tem colocado em meu coração ao longo já de, na verdade, alguns meses, é que por mais que nós estejamos atentos ao agir de Deus, por mais cristãos, por mais próximos que nós estejamos de Deus, por mais ligados em oração que nós estejamos ao agir de Deus, nós nunca vamos compreender o Senhor em sua totalidade.
por mais atentos que nós estejamos ali, a maneira como Deus age, como Deus trabalha diante das circunstâncias. O nosso Deus, Ele é muito soberano, Ele é muito grande. E Ele sempre, sempre vai nos surpreender com coisas que nós ainda não percebemos. Por mais atentos, por mais ligados nos céus que nós estejamos, Ele sempre vai ter algo para nos surpreender, com algo que Ele ainda não fez, com algo que Ele ainda não nos ensinou, com algo que Ele ainda não mostrou para nós. E sabe, algo precisa nos sacudir mesmo, algo precisa nos abalar e nos tirar da prepotência de nós acharmos que nós conhecemos Deus. Algo precisa abalar a nossa estrutura, de modo a nós entendermos que nós não conhecemos Deus, que nós não sabemos como Ele age, que nós não somos capazes de entender a mente do Senhor e a maneira que Ele vai agir na minha e na sua vida. E às vezes, com o passar do tempo, nós queremos, pelo fato de talvez estar muito na igreja, às vezes pelo fato de nós conhecermos, ouvirmos histórias de irmãos, testemunhos de irmãos, ou às vezes vemos que Deus em determinada situação agiu de uma forma na vida daquela pessoa, nós achamos que começamos a entender algo do que Deus faz, começamos a achar que entendemos a maneira que Deus age, que Deus trabalha. E eu sinto que Deus, Ele precisa nos arrancar verdadeiramente desse conforto e dessa prepotência de acharmos que nós sabemos como Ele vai agir conforme a circunstância, porque nós não sabemos. A mente do Senhor é infinitamente grande e superior. Nós não somos capazes de entender, de compreender. Às vezes, com o passar de tempo na casa do Senhor, a gente acha que a gente é mestre, é doutor em psicologia divina. A gente acha que a gente entende a mente do Senhor e o porquê que Ele fez alguma coisa, ou como Ele vai agir se a gente fizer assim, ou se a gente se comportar assim. E aí vem o Senhor e fala: ei, você não sabe nada, você não entende nada. E eu queria te dizer nessa noite que ninguém sabe tudo em relação às coisas de Deus. Ninguém é capaz de saber e de imaginar tudo sobre as coisas de Deus. Principalmente porque Deus, Ele tem um modo personalizado de trabalhar na vida de cada um. Deus tem um modo único de agir na vida de cada um. Deus tem um modo único. Deus não trabalha como uma receita de bolo, que se você fizer assim, Ele vai te dar isso, que se você se comportar assim, você vai receber isso, ou se você orar dessa maneira, Ele vai fazer da maneira que você está esperando. Sabe, às vezes a experiência de tanto a gente ouvir, de tanto a gente estar na casa de Deus, a gente acha que o Senhor sempre vai fazer da mesma maneira. A gente sempre acha que Deus vai operar da mesma forma, e nós não somos capazes de compreender, de entender a mente e o agir do Senhor. Então eu quero te convidar a sair dessa prepotência de achar que você sabe como Deus vai agir na sua vida, na vida do seu irmão. Você não sabe, porque a mente do Senhor é infinitamente grande. Nós não somos capazes de entender. E eu queria ler com vocês em Eclesiastes capítulo 11, no verso 5. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse trecho aqui em Eclesiastes foi escrito, pelo Salomão, pelo rei Salomão, que era um homem sábio, um homem escolhido por Deus, um homem que entre tantas coisas que ele podia pedir para Deus, ele pediu sabedoria. Era um grande homem. E eu creio que não foi por acaso que ele escreveu, que ele foi escolhido para escrever sobre isso. Porque se tinha alguém que tinha capacidade, que tinha potencial, com tanta sabedoria, intimidade,
de escrever como pensa o Senhor, como age o Senhor, como trabalha o Senhor, esse homem seria o rei Salomão. Se tinha alguém, uma indicação na palavra de Deus para falar sobre como Deus age, essa pessoa seria o rei Salomão. E olha o que ele nos escreve: que assim como tu, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Esse não sabes aqui não é só de saber, de conhecer. Quando nós buscamos aqui a interpretação dessa palavra, a origem dessa palavra, esse não sabes está relacionado à visão, ao sentido de ver. Então significa o quê? Que nós não somos capazes de ver as obras de Deus, que nós não somos capazes de contemplar com os nossos olhos o agir de Deus, que com os nossos olhos naturais nós não podemos ver Deus agindo. Então quando ele fala assim, na primeira parte diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Nós não conseguimos observar com os nossos olhos o vento propriamente dito. A gente consegue perceber que está ventando. A gente consegue sentir às vezes a brisa do vento. Se você abrir a janela, você sabe que está ventando, porque você sente às vezes o friozinho. Às vezes você consegue ver que está ventando, ter a percepção do vento, porque às vezes você olha e vê uma folha balançando e você sabe que está ventando. Às vezes você mesmo de longe, você sabe que está ventando, porque às vezes você vê areia correndo para lá e para cá. As donas de casa já saem fechando a janela porque fala: tá ventando, começou a ventar. Mas com os olhos naturais, você não pode ver o caminho do vento. Você não consegue enxergar o caminho movimentar do vento. É como costumam dizer, né? Aquele dito popular que fala que a gente não sabe onde o vento faz a curva. E realmente, a gente não sabe o caminho que o vento faz. Porque é algo que não foi permitido ser contemplado aos nossos olhos naturais. Então a gente tem a percepção do vento, a gente sabe que está ventando, a gente sente o vento, a gente olha as folhas balançando, mas a gente não consegue ver com os nossos olhos. Na segunda parte do versículo fala: nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Gente, eu amo essa palavra, porque a ciência acha que já fez de tudo, que já desvendou de tudo. A tecnologia, cada dia ela avança. E essa tecnologia nos permite sim saber o tamanho que está os ossos de um bebê. Através de uma ultrassonografia, a gente consegue saber se o bebê está evoluindo ou se o bebê não está evoluindo. Através de uma ultrassonografia, cada mês que aquela mulher vai, ela consegue saber o tamanho que está os ossos de um bebê. Mas ela não consegue acompanhar o processo. Ela não consegue com os olhos naturais acompanhar o processo dentro do ventre. Ela não consegue saber e ver com os olhos naturais aqueles ossos se crescendo, se constituindo. E a gente através disso vê o quanto a palavra de Deus é atualizada, há quanto tempo a Bíblia foi escrita por um sábio, aqui nessa passagem pelo rei Salomão. E se essa Bíblia não fosse verdadeira, talvez depois de tantos anos, alguém tinha descoberto uma forma de olhar os ossos crescendo, mas ela foi escrita há tanto tempo. Há tantos anos, Deus já tinha liberado essa palavra, Deus já tinha instruído, o Espírito Santo já tinha sido inspiração na vida desse grande homem. E essa palavra não mudou. Veio a ciência, veio a tecnologia, veio pesquisas, e com olhos naturais você ainda não consegue ver os ossos de um bebê se formando.
você sabe que está crescendo. A gente olha a barriga de uma mulher grávida, a gente vê que ela cresce a cada mês, a cada período, mas a gente não é capaz de acompanhar o processo. A gente não consegue ver o que está oculto, o que está lá dentro. E é assim que o rei Salomão comparou o agir de Deus como um vento que nós não sabemos o caminho que ele faz, e nem como são formados os ossos no ventre da mulher que está grávida. Assim é o agir de Deus. Assim é o agir do Senhor. A gente pode sentir, a gente pode perceber através das situações, mas com os olhos naturais nós não somos capazes de ver Deus agindo. Ah, quem dera se a gente pudesse ver o Senhor propriamente dito assim, talvez como uma forma humana, com uma forma que olhos naturais pudessem contemplar. Mas essa foi a maneira que Deus escolheu se relacionar comigo e com você. Então, quando eu vejo esse agir de Deus, que acontece de uma forma invisível, de uma forma que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais, eu vejo que o Senhor escolheu se relacionar conosco dessa maneira. Isso foi uma escolha de Deus, porque Deus podia se relacionar conosco de tantas formas. Mas eu vejo que através desse agir invisível de Deus, a gente vê que o Senhor o tempo inteiro Ele quer exercitar a nossa fé. E foi o que o pastor começou o culto falando, que nós somos movidos pela fé. Deus podia escolher muitas formas para se relacionar conosco, mas Ele escolheu por meio da fé. Ele escolheu se conectar com a gente, estabelecer uma relação por meio da fé. E continuamente Deus exercita a nossa fé. Porque Ele agia de uma maneira que a gente não conseguia ver, e Ele continua agindo. E o fato de nós não vermos Ele, não vermos o agir dEle, continuamente, sempre, a cada situação, a cada necessidade da nossa vida, o Senhor põe em exercício a nossa fé. E a palavra fala que nós não andamos por vista, nós não andamos com aquilo que nós vemos, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que nós somos capazes de ver, mas é pela nossa fé. E foi assim que o nosso Pai, com tanto amor, escolheu se relacionar comigo e com você. Então não tem maneira de nós termos o nosso Deus mais perto de nós do que exercitando a nossa fé. E eu sei que é difícil a gente confiar naquilo que a gente não vê. Como é difícil a gente confiar naquilo que a gente não vê. Como é difícil, às vezes, em meio a circunstâncias, a gente manter a confiança naquilo que a gente não está vendo. Mas sabe que quando Salomão fez essa afirmação, em nenhum momento ele falou que o fato de nós não vermos Deus não significa que Ele não está agindo. Ele continua agindo. Nós só não somos capazes de ver, porque a nossa mente é ilimitada. A nossa mente é limitada, mas a mente do nosso Deus é ilimitada. Não significa que Ele não está fazendo, que Ele não está operando, que Ele não está agindo. O versículo diz que a gente só não pode ver, que a gente só não é capaz de ver. Sabe, a gente vê desde a antiguidade, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, por causa justamente dessa dificuldade de não ver. Às vezes Deus se manifestava em forma de fogo, de maneira que eles não pudessem ver, para que eles não tentassem tornar essa fé palpável. E desde a antiguidade, por causa dessa dificuldade,
eles começaram a criar símbolos para idolatrar. Criaram objetos pela dificuldade que eles tinham de tornar essa fé crescer dentro deles. Então, fazer objetos, fazer esculturas. E até hoje nós vemos isso, essa idolatria de fazer coisas, de fazer objetos, de adorar com objetos. É para tentar essa fé, fazer com que essa fé seja algo palpável, algo visível, algo que é mais fácil de crer naquilo que você está pegando. Só que essa não foi a maneira que Deus escolheu se relacionar conosco. Deus escolheu se relacionar de uma forma que nós não podemos ver. Foi assim que Deus escolheu. Então eu vejo como essa idolatria uma tentativa de tornar a fé como algo palpável, como algo que se pode tocar. E Deus, Ele não quer isso de nós. Deus quer que a gente realmente confie, creia nele. E quando eu penso em fé, eu lembro da passagem do centurião. Ele não precisou que Jesus estivesse perto, chegasse até aquela pessoa que precisasse ser curada. E nem aquela pessoa para receber a cura não precisou que Jesus se aproximasse ali. Porque havia uma palavra que foi liberada, foi exatamente aquilo que o pastor falou. Através da palavra que foi liberada por aquele centurião que acreditava na autoridade de Jesus. Que Jesus não precisava chegar tão perto para curar, que bastava uma palavra e aquele criado seria salvo, seria curado. É debaixo desta palavra que nós estamos. Jesus continua a liberar a palavra sobre a nossa vida e exige de nós uma verdadeira fé. Uma fé a qual Jesus não precisa nos tocar com um toque físico. Uma fé que Jesus não precisa nos ver e nós olharmos para Ele com os nossos olhos naturais. Porque é por meio dessa fé. É assim que Ele quer se relacionar comigo e com você. Então eu vejo que através desse modo de Deus agir de forma invisível, Deus está exercitando a nossa fé. Depois eu vejo que esse modo de Deus agir de uma forma que a gente não consegue ver é para nos fazer crescer. E crescer dói, como dói. Amadurecer dói. Às vezes quando o Senhor age de uma maneira que Ele quer nos fazer crescer, às vezes nós somos tomados por uma sensação de rejeição, às vezes uma sensação de abandono. Parece que nós nos sentimos às vezes abandonados pelo Senhor. É igual quando Marta estava lá no velório do seu irmão e ela falou assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós falamos: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor tivesse operado dessa maneira, se o Senhor tivesse agido assim, Pai, se o Senhor tivesse feito daquele jeito. Mas não era a maneira do Senhor, porque Deus tem a maneira dele de agir e de trabalhar. E aí às vezes quando o Senhor não age de uma maneira que nós estávamos esperando, nós somos tomados às vezes por uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição. Parece que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos rejeitou, que o Senhor não nos ouviu. Mas Ele só está agindo do jeito dEle. Ele só está trabalhando da maneira dEle. Porque nós só somos capazes de enxergar de forma egoísta o nosso eu, o nosso agora. Enquanto você enxerga a sua situação de agora, Deus já enxerga o seu amanhã. Deus não enxerga a sua situação sua, Ele enxerga da sua família, da sua casa, dos seus.
sabe? E às vezes nós achamos que entendemos tanto Deus agir, que às vezes tem alguém passando por uma situação, por algum problema, e a gente fala, às vezes aquela pessoa não fez isso, por isso que Deus está fazendo assim. Aquela pessoa às vezes está passando por isso que Deus está trabalhando assim. Ei, quem somos nós, quem é você para achar que Deus se move da sua maneira, do jeito que você pensa? É como aquele cego, que era um cego de nascença, e os discípulos perguntaram, se ele é cego, né? Quem que pecou? Foi ele? Ou foi os seus pais para que ele estivesse cego? E a resposta de Jesus foi como, ele só está assim porque eu quero manifestar a glória na vida dele. Ele só está cego ainda porque eu tenho um plano com ele. Ele só não pode ver ainda porque eu tenho desejo de manifestar a glória de Deus na vida dele. Então não ache que você entenda a agir de Deus. Não ache que você pode compreender o agir de Deus, a mente de Deus, porque nós não podemos esquadrinhar os pensamentos do Senhor. Sabe, o Senhor tem uma maneira tão linda e personalizada de trabalhar nas nossas vidas, que Ele sabe exatamente em que área Ele precisa nos tratar. Ele sabe exatamente qual área nós precisamos de um ajuste, de um tratamento, ser moldado em alguma coisa. Deus sabe exatamente a área que a gente precisa desse ajuste. E às vezes Ele nos coloca em situações para que nós venhamos realmente sofrer esse reparo, sofrer esse ajuste. Tem coisas que nós conseguimos até maquiar para o homem não ser capaz de enxergar. Mas tem coisas lá dentro que só Deus sabe que a gente precisa desse tratamento, que nós precisamos ser lapidados, que o nosso caráter precisa ser mexido. Só Deus. Deus sabe exatamente também, não só te alinhar, mas Ele sabe o que você precisa. Sabe, Ele sabe a bênção que Ele precisa entregar nas suas mãos. Porque para cada um tem uma medida especial, uma medida específica. Olha para a irmã Glaucia, eu lembro quando ela contou o testemunho. E eu fiquei muito feliz, a igreja ficou muito feliz. Eu estava orando também pela vida dela, porque ela sentia muitas dores nas costas, tinha problemas na coluna. E eu fiquei muito feliz, mas eu não consigo imaginar a alegria dela. Porque eu nunca tive uma dor nas costas. Eu posso vir para o culto, eu posso me mexer, eu posso ficar em pé. Mas e para ela? O que era? Ela às vezes não conseguia se ajoelhar para orar. Às vezes ela não conseguia ficar na intercessão. Ela deixar de vir no culto. Então quando ela contou, testemunhando das costas dela, aquela bênção era para ela o mais esplêndido de Deus. Se Deus operasse na minha coluna, Ele ia operar o quê? Ele sabe a bênção na medida exata, naquilo que a gente precisa, na área que a gente precisa. Sabe, eu lembro de uma vez a minha mãe testemunhando que ela conseguiu tirar a carta de habilitação e ela estava muito feliz com aquilo. E às vezes, para mim que já dirijo, para você que dirige com tanta naturalidade, que já tem sua carta há anos, que pega o carro, vai para lá e para cá, às vezes não é nada. A gente se alegra porque a gente ouve o testemunho. Mas só Deus sabe o valor que isso tinha para ela. Por isso que Deus realmente resolveu abençoar ela nisso. Sabe, às vezes a gente ouve tantos testemunhos de pessoas que falam, como a irmã Eleni falou hoje, nossa, é uma alegria estar aqui na casa de Deus, porque só ela sabe o que é não estar na casa de Deus, querendo estar. Só ela sabe quantas vezes ela precisou lutar contra a alma dela, porque talvez ela estava se sentindo sozinha, mas se ela tivesse a possibilidade de estar aqui, talvez ela estava regozijando de alegria. Então Deus tem uma medida perfeita, exata, para nos abençoar. Ele sabe, nós não compreendemos, nós não imaginamos, nós não sabemos a mente de Deus. Foi igual quando eu conto para vocês lá que eu passei no concurso. Às vezes para o irmão não é nada, às vezes o irmão já é concursado há tanto tempo, às vezes a primeira prova que ele fez ele passou. Mas eu estudei 8 anos
Eu abdiquei de muitas coisas. Enquanto todo mundo estava saindo, eu estava em casa estudando. Enquanto todo mundo dormia tarde, eu estava lá acordada estudando. Enquanto todo mundo podia sair, fazer as coisas, eu estava lá estudando. Enquanto muitos estavam curtindo, às vezes com o marido, com o esposo, eu estava pedindo pro meu, tem paciência que a minha hora vai chegar. Então quando eu conto é porque eu sei que Deus, Ele queria me abençoar nessa área. Porque Ele sabe o valor que tinha essa conquista para mim. Não era uma conquista financeira, mas era o que Deus queria operar na minha vida. Então para cada um, Deus sabe como tratar, como ajustar, como operar, como abençoar. Nós não entendemos o agir dele. Nós não somos capazes de entender esse agir. E então eu vejo que o agir de Deus dessa maneira que nós não compreendemos, ele exercita a nossa fé. Ele nos faz crescer. Esse sentido de crescimento é porque às vezes nós realmente, o Senhor faz com que a gente passe por um processo do tempo, faz com que nós sejamos ensinados, faz às vezes com que Ele demore para agir, porque Ele está trabalhando em nós. E por nós não entendermos, às vezes nós achamos que Ele está nos abandonando, mas Ele nunca nos abandonou e Ele age na hora certa. E quando eu penso, em crescimento, eu lembro quando Moisés escreveu aquele versículo falando sobre a águia, que quando eu mais precisei foi um versículo que Deus falou muito ao meu coração, e ele estava querendo usar aquele símbolo, usar a águia para falar que os filhotes ficavam debaixo ali das asas da águia. Como Deus tinha feito com aquele povo de Israel, tinha dado alimento, tinha cuidado deles, tinha ajudado nas guerras, tinha fornecido tudo de mão beijada para eles. Mas tem um momento em que aquelas águias precisam aprender a voar. E aí o animal, ele sabe, a gente sabe que a águia, ela, lá em cima, ela simplesmente abre as asas e o filhotinho tem que despencar. E aí quando ele despenca, a sensação é de abandono, é de rejeição, é de dor. E aí quando talvez a mãe águia vê que aquele bebê vai cair, ele vem e pega no colo. E é assim que Deus faz. E toda vez que ela solta e a gente cai, Deus vem e nos levanta. E a gente cresce, e a gente aprende, e a gente evolui com Deus. Então todos os processos, o modo de Deus agir em nós, é para nos dar maturidade também. É para nos fazer crescer. É para tornar nossa fé mais autêntica. Para que a gente saiba que quando a gente cair de um despenhadeiro, vai ter alguém depois que vai nos sustentar. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E de tanto aqueles filhotes às vezes caírem, tem uma hora que eles aprendem a voar sozinhos. E o Senhor quer que a gente alcance essa dependência nele, mas que nós saibamos andar em fé, caminhar em fé. E eu vejo também que Deus, ele age dessa maneira, porque Deus, ele tem a intenção muito grande de nos fazer vencedor sobre o inimigo. Deus, ele quer nos fazer vencer sobre o inimigo, sobre qualquer batalha. Deus, ele quer nos fazer vencer diante do adversário da nossa alma, que é Satanás. E Satanás, por mais que ele seja mais astuto, mais perspicaz do que nós, Satanás é um anjo caído. E a palavra fala que o anjo, eles só são um pouco superiores a nós. Então Deus, ele age de maneira invisível, porque até Satanás, com toda a inteligência dele, ele não é capaz de entender a mente e os pensamentos do Senhor. Ele não é capaz de entender a mente e os planos de Deus. Porque Satanás, ele pode ser astuto que for, perspicaz o que for, esperto que for, mas ele não é capaz de entender a mente do Senhor. E é por isso que eu e você precisamos estar em alertas, atentos, ligados a todo instante naquilo que Deus fala conosco. Precisamos estar atentos
ao tratamento de Deus, ao cuidado de Deus, buscar nos santificar todos os dias, porque Satanás, a gente tem tudo, a gente está um passo à frente de Satanás. Porque Satanás, ele só trabalha com uma informação que já passou. É por isso que Satanás é conhecido como acusador. Ele só sabe apontar aquilo que já passou. Ele só sabe levantar a mão naquilo que você já fez de errado. Ele só sabe acusar o seu passado. Ele só sabe acusar aquilo que você já fez de errado. Ele não tem acesso ao seu futuro. Isso só quem tem é o Senhor dos Exércitos. Então Satanás, ele não pode, ele só tem acesso àquilo que já passou. Essa é a única ferramenta dele. Olhar para trás e falar, o que você fez, você bebia, você errava, você mentia, você não honrava os seus pais, você fazia tudo de errado. É só isso. Satanás só tem acesso à informação que já passou. É notícia atrasada. Jesus, ele sabe o nosso hoje, o nosso amanhã. Então o que ele tem preparado para mim e para você é o melhor. Eu posso afirmar. Quando eu acho às vezes que eu estou espertinha demais, quando eu acho que eu estou ligeira demais, entendendo o que Deus vai fazer, ele vem e faz tudo diferente. Quando eu já acho que eu estou tomando o controle da situação, que eu já tenho um pouco de conhecimento do que Deus faz. Ah, se Deus faz isso naquela irmã que fez isso, vai fazer na minha também. Quando eu acho que eu estou um pouquinho ligeira com os pensamentos de Deus, a gente vê que a gente não sabe nada. Ele vem, ele faz, ele desfaz, ele move, ele ensina, ele lapida. E tudo é para o nosso melhor. E às vezes a gente chora, mas quando eu olho para trás, eu vejo quantas coisas que eu chorei que não valia a pena eu ter chorado. Porque eu chorei, eu olho e falo, meu Deus, por que eu chorei? Olha o que o Senhor fez depois. Foi muito maior, foi muito grandioso. Eu só não tinha entendido naquele momento, eu só não conseguia ver Ele agir. Eu só não conseguia entender o pensamento de Deus. E você também pode não estar entendendo o pensamento de Deus agora na sua vida. Porque talvez você ache que Ele não está agindo em alguma área que você precise muito. Mas eu queria te dizer nessa noite que você não precisa ver. Eu vim para te afirmar que Ele está agindo. Sem você ver, Ele está agindo. Ele está trabalhando no meu e no seu favor. Não se preocupa, porque o que Deus faz para você já é para o seu redor, já é para sua família, já é para o seu futuro. A gente tem a mente, nossa, tão pequena perto da mente de Deus. Nossa mente é tão limitada, a gente só enxerga o agora, o que a gente precisa agora. E Deus está enxergando, ó, lá na frente. E eu creio que se você está passando por algo que você não está entendendo agora, que algum dia você vai pedir para o pastor para subir aqui e testemunhar. Senhor, olha, eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida, mas eu vi Deus me ensinar naquilo, eu vi Deus operar através daquilo, e agora eu estou vivendo isso da parte de Deus. Eu creio, porque a palavra fala que um dia essas coisas serão reveladas. A palavra fala, tu não sabes agora, mas um dia saberás, um dia entenderás o que eu estou fazendo. Então, se você não estiver entendendo, tá tudo bem, você está dentro dos padrões. Mas depois, tu entenderás. Tu entenderás. E eu creio que a sua vida também vai ser para glorificar o nome de Deus. Vai ser para que a glória dele seja tão grande na sua casa, na sua vida, na sua família. Sabe, quando eu estou passando às vezes por alguma situação difícil, eu já tento imaginar eu aqui nesse altar contando testemunho. A minha fé já é eu projetando, contar um testemunho, contar a maneira que Deus fez. Sempre quando eu preciso de algo muito grande da parte de Deus, e a minha fé tenta se abalar, eu falo, Senhor, eu já vejo eu testemunhando. Eu já vejo eu contando. Eu já vejo eu dizendo para os irmãos que a glória foi revelada através do Senhor. E eu quero te incentivar a isso também. Sabe, coloque esse propósito no seu coração.
de que através do que você está vivendo hoje, você manifeste a glória de Deus de alguma forma. Aleluia, aleluia. Ele é grande, queridos, e nós não somos capazes de entender a grandeza de Deus. E só para finalizar, eu queria te pedir através dessa palavra encarecidamente, para você não tentar esquadrinhar a mente de Deus, para você não tentar adivinhar como que Deus vai fazer na sua vida, para você não tentar planejar por Deus, porque esse não é o seu papel. Para você não tentar colocar Deus dentro de uma caixinha e ficar gerando expectativa dentro de você, achando que Deus vai fazer do seu jeito, achando que Deus vai fazer da sua maneira, achando que vai ser assim, achando que a porta aberta vai ser aquela, achando que a promoção vai ser aquela. Não tente esquadrinhar a mente do Senhor. Nós vemos na palavra aqueles discípulos lá de Emaús, eles estavam a caminho ao lado do próprio Cristo ressuscitado, que estava morto e ressuscitou. Eles caminhavam lado a lado com Jesus, mas eles estavam tristes, eles estavam abatidos, perguntando: por que Jesus foi crucificado? Por que traíram Jesus? Por que açoitaram Jesus? Eles estavam tristes porque eles haviam colocado expectativa que Jesus iria colocar em pé aquele reino de Israel, aquele reino físico. Então aqueles discípulos estavam tristes, abatidos, porque eles planejaram que Jesus iria levantar Israel. E eles falam lá em Lucas, deixa eu abrir rapidamente, em Lucas capítulo 24, no verso 21... a fala dos discípulos é assim: quando Jesus pergunta por que eles estavam tristes, abatidos, ele fala assim: e nós esperássemos que fosse Ele o que remisse Israel. Nós esperávamos que fosse Ele que fosse fazer. Quantas vezes a gente pensa, nós achávamos que Ele ia fazer, nós achávamos que eles iam agir. Aqueles discípulos que andavam lado a lado com Jesus falaram: e nós esperávamos que fosse Ele que ia remir Israel. Ou seja, que ia ser Ele que ia levantar aquele reino físico de Israel. Então eu entendo que enquanto os discípulos estavam achando tristes que Jesus, o que ia levantar Israel, estava morto, ele estava preocupado com a redenção de toda a humanidade. Ele estava preocupado em salvar a humanidade de todos os pecados. E Jesus já tinha morto, ressuscitado, e eles ainda estavam tristes, porque tinham colocado expectativa, tinham planejado como que Jesus ia trabalhar, tinha planejado que era Jesus que ia levantar o reino de Israel. E olha o que Jesus estava fazendo, era muito maior. Jesus não estava só preocupado com Israel, mas era em salvar a humanidade toda dos pecados, era nos salvar. Esses são os planos de Deus, muito maior, muito além do que você imagina. Então se alegre nessa noite, se alegre em Deus. Vamos louvar. Você que sente de vir aqui na frente orar juntamente comigo. Que alegria estar aqui. Como Deus é bom, como Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, para Deus nada é difícil, nada é impossível. Eu me lembro quando Josué estava lá naquela batalha, e Deus havia falado que a vitória era deles sobre os inimigos. E Deus parou o sol, parou a lua, para que eles tivessem muito mais tempo para guerrear e para vencer. Então eu entendo que para Deus nada é impossível. Vamos adorar nessa noite. Você que sente que precisa descansar mais em Deus, mais nas promessas dEle. Você que talvez está passando por alguma situação que você não está entendendo o agir de Deus, eu te convido aqui nessa noite, porque nós vamos orar juntos para que Deus venha te dar esse descanso. Aleluia.